Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, que está começando. Esta live nós vamos falar sobre o Kybalion. Este livro aqui, que vai ser o tema da nossa live, nós vamos falar sobre os 7 princípios herméticos. Hoje a gente vai se concentrar na primeira lei, ou no primeiro princípio hermético. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a primeira lei hermética. Essa live tende a ser uma live um pouco mais rápida, porque a gente vai fazer um estudo sobre cada um dos pontos e vou deixar vocês aí com um dia para refletir sobre esse ponto e no dia seguinte a gente começa um novo tema. E vamos só nos situar um pouquinho sobre o Kybalion. Deixa eu não fazer sombra. Esse é o livro que a gente vai começar a comentar. Esse livro é o que contém os 7 princípios herméticos. Quando a gente fala de magia, por que é interessante conhecer os princípios herméticos? Porque os princípios herméticos, eles são a base de muitas filosofias, muitas partes do esoterismo se baseiam nos estudos dos conceitos herméticos. A gente vai ver que conforme nós vamos conversar sobre os princípios, vamos ver que tem várias ligações dele com diversas coisas que nós conhecemos. Então é importante entender. E aqui no próprio livro Kybalion, ele fala o seguinte, tem a notadinha aqui, ó. O princípio da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica para a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. As chaves ou princípios da verdade, que aqui ele chama de 7, são as 7 leis herméticas, que são, só para a gente já se situar, é o princípio número 1, que é a do mentalismo. O princípio número 2 é a correspondência, o princípio número 3 é a vibração, o princípio número 4 é a polaridade, o princípio número 5 é o ritmo, o princípio número 6 é o da causa e efeito e o princípio número 7 é o de gênero. Então, durante as próximas lives, nós vamos conversar sempre sobre esses temas. E vamos dar início aos conhecimentos sobre hermetismo. Hermes Trismegisto, ele é um grande pensador, um mestre, que ascendeu no começo do Antigo Egito e, através dele, muitos e muitos povos beberam da sua fonte de conhecimento. Só que esses conhecimentos, eles eram fechados em ordens iniciáticas. Ele não era um conhecimento que era aberto a todas as pessoas. Tanto que até hoje a gente fala hermético como algo que é fechado, que nós não conseguimos adentrar. Uma embalagem que é hermeticamente fechada, você não consegue ali tirar ou entrar dentro dessa embalagem. Então é um termo que se refere a coisas fechadas. Então por muito tempo esses 7 princípios ficaram fechados. E a primeira edição do Kybalion, que contém os 7 princípios, ele foi publicado em 1908 como um livro esotérico e ocultista sobre as leis herméticas. Então foi a partir dele que esse ensinamento começou a ser apresentado para as pessoas comuns. E quem escreveu esse livro foram 3 pessoas intitulados como os 3 iniciados. São 3 pessoas que, iniciadas nos princípios herméticos, dentro de ordens, decidiram abrir e ampliar isso para as pessoas. Vamos então agora entrar na primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. Essa lei diz o seguinte, eu anotei aqui para ficar fácil para ver na tela. Aqui no Kybalion está escrito assim: o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Essa é a primeira lei hermética. E vamos entender um pouquinho mais dessa lei. Aqui ele fala que o todo se refere a tudo que existe. Tanto o que nós conhecemos, quanto aquilo que nós não conhecemos. Então, a matéria, as leis físicas, as leis científicas, tudo está ligado ao todo. E até mesmo efeitos que nós não conhecemos. Então, os efeitos astronômicos, os efeitos quânticos, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender ainda, também está ligado ao todo. E tudo isso faz parte da mente, ou é uma criação mental. O todo é mente. Nesse princípio fala-se que todas essas coisas são manifestações mentais. Então, entender esse conceito nos liga diretamente a várias descobertas que estão sendo feitas ou teorias que são abordadas pela ciência, como efeitos de observação quântica ou até mesmo teorias de que nós vivemos, na verdade, numa realidade simulada, numa realidade holográfica. Tudo que nós vivemos, experienciamos, ele é algo mental. E nós vamos depois aprofundar um pouquinho mais sobre a minha visão nisso. Quando a gente fala que o todo é mental, ele tem algumas correlações que podem ser feitas.
Então a gente pode falar que o todo é mental de acordo com as religiões. Por exemplo, se nós pensarmos que o todo é mental, isso significa que o todo está correlacionado com uma mente criadora. Todos nós seríamos manifestações e tudo que existe seria uma manifestação de um pensamento divino. Então, essa união é uma mente do todo. Nós também podemos pensar que tudo que existe é um coletivo do pensante, de tudo que está aqui e que pensa, e até mesmo em outros planos. Já na ciência, o mentalismo está muito associado realmente à física quântica, aos conceitos de superposição coerente. Eu peguei aqui uma explicação rápida, bem resumida sobre isso, que fala assim que o conceito de superposição coerente diz que somos partículas em constante movimento e que algo só existe em um único lugar estático porque nós o estamos vendo. Ou seja, a partir da ação mental de um observador, é possível modelar o conceito quântico. Eu não vou me aprofundar dentro dessa área, porque eu não estudo essa parte da ciência quântica, apesar de me interessar muito, ver matérias, não é algo que eu vou me aprofundar. O que eu quero dizer aqui com esse princípio é que ele é extremamente importante porque dentro do próprio Carvalho está escrito a seguinte frase, que este primeiro princípio ele é fundamental, pois ele é a base para se conhecer todos os demais princípios, e aquele que domina este princípio tem a chave mestra para abrir todos os templos mentais das realidades e dos conhecimentos. Então, a importância desse princípio de entender que o todo é mental, ele é considerado como a grande chave, que através dele nós poderíamos ter acesso aos templos da sabedoria e do conhecimento e da realidade. E é muito importante para aqueles que conhecem a magia buscarem conhecer mais sobre as leis herméticas. Dentro do livro ele afirma que você pode... Esse é um princípio universal, que aquele que se dedicar a estudar e entender que o todo é mental, para ele vai ser dada a chave para moldar a própria realidade e alcançar a iluminação. E isso é extremamente interessante, de acordo com a minha visão sobre magia. Por quê? Eu vou agora passar um pouquinho para a minha visão. Por que a gente pode dizer que o Carvalho afirma que se nós entendermos esse primeiro princípio de que o todo é mente, tudo é uma manifestação mental, nós encontraremos então o domínio da realidade. Mais para frente, em outras leis herméticas, as 7 leis herméticas, elas se complementam. Mas basicamente o que nós podemos entender das leis herméticas, dessa lei específica, é o seguinte. Vou agora entrar na minha compreensão e no meu entendimento desse assunto. Eu já falei várias vezes aqui, se vocês me acompanham, vocês sabem que eu considero a magia como parte de um processo de autoconhecimento. E a gente se conhece do mesmo modo que nos tornamos mais poderosos magicamente. E eu já falei que magia é a transformação da realidade de acordo com a vontade do mago. Por esse motivo, uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. Se eu entendo que o todo é mental, eu começo a conhecer mais essa mente e eu ganho a chave da mudança da realidade. Eu tenho o poder de alterar a minha própria realidade. Mais para frente nós vamos ver em outras leis como isso se aplica. Então vou deixar guardada essa informação para não confundir muito a cabeça de vocês agora. Mas está dentro de várias correlações, de diversos conceitos quando a gente fala que a nossa realidade ela é experienciada pela nossa mente. E eu já dei diversos exemplos aqui em vários vídeos falando sobre como eu entendo isso. Um exemplo simples que eu falo é sobre as sensações que as pessoas têm. Pessoas diferentes podem estar no mesmo lugar, uma ao lado da outra, e ela entender todo aquele ambiente de um jeito completamente diferente do outro. Já aconteceu de uma pessoa estar num lugar e ela sentir mais frio e a outra pessoa do lado falar que não tá com frio. Quem nunca saiu agasalhado e encontrou um amigo que estava sem blusa e você perguntou, mas você não tá com frio? Ele falou assim, não tô com frio. Olha só. Ali é uma mente vivendo toda uma outra experiência. Então, ali a realidade é diferente para aquela pessoa naquele momento. Compreenderam? Esse é um exemplo de como a mente ela pode ser moldada, a impressão de uma mente pode ser alterada e isso pode se valer para qualquer outra coisa. Então, a nossa realidade pode ser simplesmente uma impressão de que nós temos desse mundo. E essas diversas impressões do mundo criam a realidade
que nós estamos vivendo. Tem um conceito muito interessante que fala o seguinte: vocês estão com o celular na mão nesse momento e vocês estão me vendo através da tela e me ouvindo. Só que isso tudo não está acontecendo aqui e nem nessa tela. Tudo isso está acontecendo aqui atrás, na cabeça de vocês, num centro de processamento daquilo que nós vemos. Então as informações aqui entram pelos olhos de vocês, pelos ouvidos, são levadas para uma região aqui atrás na cabeça nossa, no nosso cérebro, e é ali que é processado, como uma impressão holográfica. Então, não está acontecendo isso aqui ou nessa tela, mas está acontecendo aí dentro. Por isso que as coisas, as impressões nossas mudam. Por isso que duas pessoas assistem o mesmo fato acontecer, as impressões são diferentes. Porque não acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. E aqui dentro existem diversos filtros nossos que podem moldar e até mesmo modificar essa realidade. Por isso que a gente fala que toda história tem seus diversos lados, né? No mínimo seus dois lados. Já ouviram falar isso numa expressão? Toda história tem dois lados. Por quê? São as impressões diferentes. Então quem conta a realidade, conta a sua própria realidade, que pode ser um pouco ou muito diferente da realidade do outro. Isso é um princípio hermético, é assim que eu olho algumas das aplicações desse princípio hermético na nossa realidade. E se a gente observa a magia por esse lado, o que é a magia se não simplesmente nossas impressões sobre efeitos que estão ali moldando a nossa realidade? Para vocês, como que é entender isso que o universo não acontece do lado de fora, mas acontece do lado de dentro? E aí, claro, a partir disso a gente pode extrapolar para diversos pontos. Por exemplo, se eu acredito em uma deidade, em Deus, eu posso ser uma manifestação desse pensamento divino. Do mesmo modo como eu jogo The Sims, não sei se vocês conhecem o jogo The Sims, é um jogo de simulação, você constrói personagens e vive histórias ali dentro. Tudo aquilo está rodando dentro de um processador do meu computador, que é uma memória, de um sistema de memória e processamento, do HD do meu computador. E se nós somos uma simulação de uma mente, um HD, de um supercomputador, né? Tem tantas teorias que falam que sim, nós podemos ser simplesmente simulações ou estar vivendo em uma simulação. Matrix, um filme que retratou um pouco esse tipo de conceito. Então, a partir do ponto do hermetismo, a gente pode extrapolar para diversos lados. Mas vale entender, ressaltar o que é o hermetismo. O hermetismo é uma filosofia que trabalha com verdades, né? Então, são 7 princípios, 7 leis, 7 manifestações, 7 verdades que pautam a realidade. E aí, por observar essas 7 verdades, nós criamos novos conceitos, como estou apresentando aqui para vocês. Então, a lei do hermetismo, a lei número 1 do hermetismo, não fala que nós vivemos em uma realidade simulada. Porém, de analisar essa lei, nós podemos ter essa interpretação. Do mesmo modo que, quando ele fala que o todo é mental, tudo é mente, não significa, ele não defende a existência de Deus ou de uma divindade superior. Então, há pessoas que são agnósticas ou ateias, mas que entendem e interpretam o Carvalho. Então, ele não tenta nos limitar, muito pelo contrário. As provocações que ele faz são para que nós possamos ampliar a nossa percepção do mundo e entender melhor a nossa realidade. Lembrando que a realidade é mental.